Nós estamos na casa do Tiago César e da Maiara Tenório, que são genro e filha da dona Severina, que a gente conversou ontem. Eles participaram juntos do reality show Ilhados com a Sogra. Muito bem, eles não ganharam o programa, ficaram em terceiro lugar, mas parece que aqui fora o impasse entre eles continua. A gente vai ouvir a versão do casal até para entender melhor como está essa história. Maiara, Tiago, eu vou voltar um pouquinho no tempo para que a gente entenda melhor tudo o que está acontecendo, tá bom? Eu tive a impressão, conversando com a sua mãe, com a Severina, que ela já tinha uma certa mágoa de você, Tiago, principalmente, anterior até ao programa, alegando que você não fez questão de conhecê-la na época que você começou a namorar a Maiara. É mais ou menos por aí? Sim. Sim. Ela já tinha um ranço da minha pessoa, por esse motivo, por eu não ter ido pelo Rio, mas não foi porque eu não quis ir. Realmente a gente não teve oportunidade. Maiara foi, e era aquele finalzinho de pandemia, eu tinha ficado muito tempo sem encontrar minha família, e no final do ano ela foi ver a mãe dela e eu fui ver a minha família. Passar o final do ano com a minha família. Só que a Severina faz aniversário no comecinho do ano. Dia 2 de janeiro. Isso, e a Maiara ia voltar para o aniversário da mãe. Então ficou combinado que eu ia com ela nessa volta. Porém, devido a um trabalho, ela não conseguiu voltar nessa data. Então eu não fui ao Rio. E 10 meses depois nós já estávamos no reality. Então foi por falta de oportunidade mesmo. E vocês acabaram entrando no reality justamente por causa dessa rusga entre vocês, né? Que eram ali bons personagens, né, para a dinâmica do programa. Sim, com certeza. Eu acho que o fator principal da escolha, eu acho, inclusive, do casal, era o fato deles não se conhecerem. E a gente já morar junto, a gente já ser casado, e ele não conhecer a minha mãe ainda e vice-versa, né? Então, eu acho que foi o pontapé inicial também para eles escolherem a nossa família. Com certeza. E durante o programa, vocês tiveram oportunidade de se aproximar? Vocês criaram uma relação mais amigável, digamos assim? Com certeza. O começo foi bem difícil, não vou mentir, mas depois de uns dias nós fomos nos aproximando e a Severina foi a pessoa com quem eu mais me conectei, com quem eu mais conversei. Tem muita coisa que não foi pro ar, mas nós nos fechamos realmente no propósito de ganhar os 500 mil, que ia mudar a nossa realidade financeira. E se nós não chegássemos no entendimento, não ia ter jogo. Sim. Então, nós realmente lá dentro nos demos muito bem. Na opinião de vocês, então, o que houve? Porque fica meio difícil da gente entender o que mudou de lá para cá. Terminou o programa, cada um seguiu sua vida. Ela disse que se frustrou, né, porque ela criou expectativas de trabalho, oportunidades que não apareceram, né? E ela passou por todas as dificuldades financeiras, acabou indo morar num abrigo e tal. O que aconteceu durante esse processo da saída de vocês do programa até hoje? Eu acho que, a priori, teve uma expectativa criada muito alta e ela foi querendo galgar essa expectativa. A gente tentava, eu sei, não está caminhando, a gente ainda não entende muito bem como é que essa coisa funciona. A gente entendeu que houve, sim, alguns momentos de boicote com a nossa família, de chegarem produtos a se alinharem com a gente e, de repente, não mais aparecerem. Por parte de quem você atribui? Eu acredito que foi por parte da própria produção mesmo. Assim, porque a gente tinha essa caminhada aí para percorrer, né? Assim, não querendo ser... vocês fizeram muito sucesso, né? Exato, é isso que eu ia comentar, assim, não querendo ser soberba, mas a nossa família foi uma família de destaque do programa. Então, acredito que tinha um apelo popular, tinha um acolhimento social com a gente. Então, acho que isso também atribuiria a chegarem coisas, a gente conseguir mesmo galgar o que era o nosso objetivo, além de formar a nossa família, de ter esse laço, de mostrar as nossas capacidades artísticas. Mas acabou não rolando e eu acho que isso foi desgastando a relação, assim, sabe? Porque criou-se essa expectativa dessa família unida conseguir alcançar mais coisas e como ela não conseguiu avançar, eu acho que isso foi quebrando um pouco esse elo, sabe? Entendi. Tá. Eu acredito, assim, vou falar por mim. O que me distanciou da Severina foram as atitudes que ela teve depois do programa nas redes sociais. Não afetou só ela, afetou indiretamente nós também. Então, eu acho que ela estava tão, assim, desesperada para que as coisas acontecessem, né, na ânsia de galgar um lugar onde ela quer chegar, que as atitudes dela respingou na gente e afastou parcerias, afastou... Então, não é uma coisa que ela expôs só ela expôs a família inteira. Então, isso foi me distanciando dela, porque eu não concordo com essas atitudes. Você está se referindo aos vídeos, né, que ambos gravaram ali, falando um dando a sua posição
sobre a questão que vocês estavam passando, né? Qual foi o estopim? O que que aconteceu? Ela ficou desempregada, não tinha mais onde morar e ela precisou vir para a casa de vocês em São Paulo, é isso? E vocês não puderam recebê-la? Então, essa história de vir para casa, ela é muito contraditória, até acho que por pensamento dela. Como ela mesmo disse na entrevista, eu assisti, que ela falou, eu não disse nem que sim, nem que não. E não era para ela vir aqui para casa, vocês vão filmar depois todo. É uma kitnet, é um quadrado. Não caberia uma senhora de 50 e poucos anos aqui, que, sabe, precisa dormir, precisa se alimentar, precisa de cuidados, não caberia aqui. E não é por conta de cachorro, sem cachorro, com cachorro, é porque o espaço é pequeno. Então, o que eu estava arrumando para ela era um outro espaço, um outro cômodo, uma casa para alugar. Na época, eu estava recebendo uma boa grana do meu trabalho, então eu conseguiria ajudar ela nesse suporte, mas ela precisaria estar em outro imóvel, porque nesse não cabia, e a gente ia galgar empregos. Eu estava contactando as pessoas que eu conheço, estava todo mundo correndo atrás, todo mundo que sabia de alguma vaga de auxiliar de limpeza, alguma coisa do tipo, me mandava. Eu tenho até os prints no celular, todo mundo falando, ó, mãe, tem esse aqui, ó, fala para sua mãe, passa o contato da sua mãe, que estão querendo ligar. Então, assim, estava nesse processo. Só que eu não sei por que cargas d'água, ela decidiu, nesse primeiro momento, não vir. Falou que não queria, porque, como ela mesmo disse, né, que certeza que ela tinha que iria arrumar um emprego. Mas, se nós estivéssemos juntos e, né, conciliando aqui no mesmo estado, conseguindo ela morando, sei lá, num bairro só de diferença, seria muito mais prático para a gente conseguir fazer essa linha de acolhimento. Mas ela decidiu não vir, foi lá para o interior do Rio de Janeiro, e depois, do nada, absolutamente do nada mesmo, ela resolveu voltar para São Paulo, e eu fiquei sabendo só pela minha irmã. Não soube nem por ela que ela estava vindo. Eu soube pela minha irmã que ela estava vindo para cá de uma maneira completamente abrupta e ficou nesse turbilhão. Então, quando você faz uma transformação na sua vida que você não planeja os próximos passos, de fato, vai ser tudo atropelado, vai ser tudo de uma forma muito descompassada, exato, atribulada, descompassada. Então, ela veio para casa de uma parente que já não é uma parente que também tem muito afeto, tem muita proximidade, então já não deu certo. E aí, nessa parente, ela teve que sair de lá, não tinha para onde ir, porque a gente não tinha planejado, não tinha um planejamento. Nesse período, né, que ela foi para o interior do Rio, depois voltou para São Paulo até ir para o abrigo, vocês conseguiram ajudá-la do ponto de vista financeiro? Então, quando ela veio para cá, para o abrigo, nessa tribulação, eu já não tinha mais tanto contato. A gente já não tinha mais tanto contato, porque... Quando que rompeu o elo de vez, que vocês pararam de se falar? Quando ela decidiu ir para o interior do Rio. Porque eu tinha feito um corre, o Thiago sabe que eu entrei em cada bocada aqui para procurar casa, porque a gente não tinha essa grana, não tem, na verdade, né? Não tem. E eu fui caçando casa nos lugares aqui, fui parar em umas quebradas bem doidas aqui de São Paulo, para conseguir arrumar esse lugar, pelo menos, para ela ficar. E aí, quando eu consegui, o contrato estava feito com a pessoa, ela desistiu. Aí isso já me deu ué, mas desistiu por quê? Por que não quer vir agora? Só veio minha irmã, né? Ela não resolveu não vir. E aí depois veio de maneira atribulada. Então, acho que ela mesma rompeu o contato com a gente quando ela decidiu fazer essas coisas de maneira atribulada. É importante dizer, Tati, que nós ficamos sabendo das coisas pela internet. Ela não avisou da gente o que estava acontecendo. Sim. Nós não ficamos sabendo que ela ia vir para São Paulo, não ficamos sabendo do que estava acontecendo do lugar onde ela foi, não ficamos sabendo que ela ia para um abrigo, a gente só ficou sabendo do abrigo pela internet. Então, não é justo ela vir nas redes sociais e falar que ela está num abrigo porque a gente abandonou. A gente nem sabia que ela tinha ido para o abrigo. Exato. Então, são inverdades que foram rolando. Ela gravou um vídeo, quando ela foi mudar para o Rio de Janeiro, ela gravou... Pra São Paulo. Não, quando Pro ela foi interior. mudar Tá, para o interior do Rio, ela gravou um vídeo. Sabe quando você vai mudar e a casa já está meio sem os móveis, já está com a geladeira vazia por conta da mudança? Ela aproveitou esse momento e gravou um vídeo falando que estava em situação de miséria. O que não é verdade. Nós não estamos ricos, nossa realidade financeira não mudou, mas não tem ninguém passando fome. Se torna apelativo nesse sentido, né, para o público, e aí as pessoas acabam criando uma outra linha de raciocínio de julgamento, no sentido de, tipo, meu Deus, a mulher que estava famosa, estourou no Brasil inteiro e agora está em petição de miséria? O que está acontecendo? Cadê essa filha? A filha está aqui, ela estava tentando ajudar. A filha, o genro, estávamos tentando ajudar, estávamos tentando acolher da melhor forma. E qual que é o impasse atual? Assim, como que essa discussão ali familiar, né, essa questão, toda essa briga no âmbito familiar foi parar na justiça? Depois do vídeo que ela postou falando que estava num abrigo, que ela deu uma entrevista
um portal, e as pessoas automaticamente vieram para cima da gente. Como assim? Está no abrigo, vocês abandonaram? Depois de uns dias, porque não foi ainda de momento, de imediato, que nós postamos um pronunciamento, porque estava muito grande o ataque para cima de nós. Que é esse, desculpa te interromper, que ela está exigindo que vocês retirem do ar, é isso? Exatamente. Esse vídeo nós postamos só por conta dos ataques que nós estávamos recebendo, devido a essa entrevista que ela deu. Então, a gente precisa, além de contar o nosso lado, explicar toda a relação que está acontecendo, né? Porque, às vezes, fica só uma narrativa. É isso, né? A gente hoje vive numa disputa de narrativas. O que quem conta primeiro é quem está geralmente falando a verdade. Então, como ela conta só essa outra parte, só o resultado das atitudes dela, a gente acaba sendo penalizado por algo que a gente nem sabia. A gente não fazia ideia de que ela, depois que foi para o interior do Rio, resolveu voltar para São Paulo. Eu fiquei sabendo na noite anterior dela chegar, tipo, ela já estava com passagem comprada, quando eu fiquei sabendo que ela já estava vindo para cá. Então, assim, foi de uma maneira muito atribulada. Então, a partir do momento que ela só dá a versão dela, a gente precisou também esclarecer os fatos para que as pessoas pudessem entender a real situação. Não é só ela que está em petição de miséria. Todos nós estamos ferrados financeiramente, mas a gente tenta fazer as coisas com planejamento, com o entendimento do que é o tempo a tempo, do que a gente precisa para chegar onde a gente quer, e não fazendo as coisas atribuladas de maneira muito austera para não dar certo. Porque a gente sabe que não vai dar certo. Se você atropela as coisas não acontecem. E como vocês gostariam de resolver? Existe um processo? Sim, o processo existe. Eu recebi, antes de ir, né, para o juiz mesmo, uma ação extrajudicial. A advogada da Severina entrou em contato comigo, pedindo para eu retirar o vídeo. Eu fui bem sincero com ela, eu falei, eu não vou retirar o vídeo por causa desse motivo. São as entrevistas que ela fez, expondo a gente, tem vídeo que ela postou falando de mim. Então, mesmo que ela tenha retirado um vídeo dela das redes sociais, as entrevistas estão no ar. As coisas que ela disse, tá lá, não foi tirado. Então, eu não difícil, né, apagar rastro de internet. Não tem como. Então, eu não vou tirar o vídeo, porque é uma defesa nossa. E acho que foi justamente isso que ela não gostou, porque a gente contou a verdade. Então, quando a verdade aparece e a pessoa está contando outra narrativa... Exato. Ela fica desesperada. Então, por isso que ela quer tanto que a gente retire o vídeo. Já tem decisão do juiz, ele indeferiu o pedido dela para que seja retirado em caráter de urgência, 24 horas ela pediu, ele indeferiu, e indeferiu também o pedido de gratuidade que ela fez do processo. Então, devido a isso, ele disse, você que começou esse circo, vou até postar uma nota hoje que o advogado mandou. Seu advogado, no caso. Isso. Não existe isso. Ela que fez o circo, isso são palavras do juiz. Ela que provocou tudo isso. Então, a gente só se defendeu. E aí, com isso, com essa fala do juiz, ela retirou o processo. Ela decidiu finalizar. Mas foi para a justiça e eu recebi, inclusive, o papel do Tribunal de Justiça. Eu gostaria de voltar num ponto que me chamou a atenção ontem, conversando com ela. Ela falou que quando ela manifestou, né, vontade de ir para a casa de vocês postaram um vídeo apresentando o novo membro da família, que seria o Pipoca, o cachorrinho. E ela se sentiu nessa situação preterida, né? Ela se sentiu, de certa forma, trocada pelo bichinho de estimação. Sim. Eu acho que, a priori, a gente tem que compreender, como eu havia dito, assim, que a saúde mental dela está abalada. Então, qualquer coisa que seja feito fora do planejamento que ela tenha executado, que ela tenha imaginado, vai ser um ataque. Ela vai tomar como um ataque. A vinda do Pipoca para cá foi uma coisa inesperada. Sabe quando o cachorro escolhe a gente e pronto? É isso. Ele é um cachorro adotado, ele é um cachorro da rua, que a gente resolveu acolher, porque ele estava em uma situação periclitante, sim, sabe? Como um cachorro abandonado. E a minha mãe, em nenhum momento foi dito para ela que ela viria para a minha casa. A gente, desde quando saiu do reality, falou que a gente mora num kitnet, que o espaço é pequeno, não teria condições dela vir para cá. Não caberia ela aqui dentro. Então, independente de pipoca sem pipoca, com cachorro sem cachorro, não caberia ela dentro desse espaço. O que a gente poderia acolhê-la como eu falei, colocar ela num lugar que eu estava procurando essas casas, procurei o lugar, o contrato já estava feito para ela vir e ela desistiu. Então, não tem nada a ver com pipoca, foi decisão dela.
E como vocês imaginam a solução para dar fim a esse impasse todo que vocês estão vivendo? Talvez ela começar a fazer algum atendimento específico, porque eu acho que o programa realmente debilitou muito a saúde mental dela, para ela ter tomado esse tipo de atitude tão exacerbada, sabe? Ela sempre foi uma pessoa muito centrada, muito inteligente, extremamente competente no que faz, mas eu acho que toda essa exaustão da exposição, do não dar certo, das expectativas não supridas, acabou causando nela esse exacerbamento, e a mente dela também ficou um turbilhão. Então, ela acabou atropelando as coisas porque a mente também não está funcionando direito. Então, quando a mente não está funcionando, a gente sabe que o corpo padece. E eu acho que é isso. Acho que, a priori, seria ela entender que ela necessita dessa ajuda, e se alguém puder aí conversar, entrar em contato com ela e sabe, acolher ela nesse sentido, de cuidar da saúde mental, e depois, né, ela perdoar a gente, porque né, nessa coisa tem sempre uma troca, né? Aí um fala, o outro fala, um fala, o outro fala. Acho que rolar esse perdão pelo amor da família, de ambas as partes, né? As coisas que ela falou, ela pedir desculpa pra gente e vice-versa. E eu acho que, a partir disso, a gente conseguiria construir novamente a nossa família. Isso que eu ia perguntar. Caso ela manifeste uma vontade de se reaproximar, as portas estão abertas para ela? Sim, sim, sempre vão estar, eu acho que assim, é uma família, é minha mãe. Independente de qualquer coisa, é minha mãe, sempre vai ser, nunca vai deixar de ser, como ela mesma fala, É né? sua sogra, Thiago, e aí? Exato. Eu não desejo mal nenhum para a Severina, longe disso, ao contrário. Mas a gente só precisa de paz, sabe? E ela precisa entender que essas situações, além de expor ela, expõem a gente. E ela coloca a própria filha contra a opinião pública. Então, isso é muito ruim mesmo. É certo. Então, que vocês consigam resolver aí da melhor maneira possível e comecem a colher os frutos que vocês vêm plantando, tá bom? Eu agradeço o espaço, de verdade. É muito importante a gente poder falar a nossa versão, até porque a história precisa ser esclarecida e as portas estão sempre abertas para vocês. Obrigado, Léo Dias. Um abração também. Um abraço. Ó, o causador da confusão. A gente quer... Olha o Pipoca aqui. O Pipoca que roubou o lugar da Severina. Não roubou, não. Brincando. Ninguém vai roubar o lugar dela, não. O lugar dela tá sempre aqui, reservado, mas basta ela compreender que agora eu também tenho uma outra família e que ela tá sempre... as portas estão abertas para que ela possa fazer parte dessa nova família que eu construí. Eu sei que a gente sempre foi só nós três, eu, ela e Gabi, mas agora tem Ti, tem de Pipoca, tem a família do Ti, então venha, dona Severina. Estamos de braços abertos para a senhora, caso a senhora queira aí mudar a sua opinião e não colocar a culpa na gente de tudo que acontece. Obrigada. Obrigado. Nada, a gente que agradece.